eu vou falar da Covid-19 que continua fazendo vítimas. Os números até reduziram, isso é fato, né? Mas ainda tem muita gente morrendo por causa da doença, gente. Manter o esquema vacinal em dia, né? A caderneta lá bonitinha, é a melhor forma de prevenção. O Anderson é consultor de vendas e, por conta do contato diário com muitas pessoas, mantém a carteira de vacinação contra a Covid-19 em dia. Ele conhece de perto o drama de viver um ambiente com a doença. Em 2022, a esposa dele, Patrícia, pegou o vírus. Saímos apenas para comer um pastel e tomar um caldo de cana. E nesse momento ela já não sentia o paladar, o sabor. E aí, dias depois, a gente já agendou e fez o teste e deu positivo. Teve que ficar em outro quarto, parecia até que estava com algo muito grave e teve que se isolar. Durante 15 dias, ele e a filha Maria Eduarda ficaram afastados da esposa dentro de casa. O medo de contrair a doença era grande. Na época, os sintomas se resumiram à falta de paladar e olfato. A doença não progrediu por conta da vacinação. Uma coisa que é fundamental, você tem que cuidar de você. Você que tem que estar se cuidando. Por mais que você esteja em um ambiente atendendo, lidando com um cliente que possa estar ou não com Covid, mas você está protegido. A vacina, eu acredito que ela fica no organismo e espera o momento certo para ela criar a proteção. Então, eu acho que a questão de estar vacinado ajudou. Não no sentido dela ter se agravado, mas no sentido dela ter cumprido ali os 7, 10 dias normais. Os cuidados com a vacinação são importantes. Isso porque em Campos, por exemplo, de janeiro a 3 de novembro deste ano, foram confirmados 493 novos casos de Covid-19. Destes, 69 foram hospitalizados e 21 morreram. No município, a vacina continua disponível. Na verdade, a doença está entre nós, né? Ela ficou estável depois da pandemia. Hoje ela é uma doença endêmica, assim como é a influenza, né, e outras patologias, principalmente infecção respiratória. E óbvio que continua presente, continua causando maiores vítimas, as pessoas suscetíveis, pessoas que têm comorbidade, que têm doenças crônicas, diabetes, idosos, gestantes. Então, a gente ainda se preocupa muito, como se preocupa com outras patologias. Mas a visão, o panorama da Covid hoje entre nós é com a doença presente e endêmica. Os números sempre preocupam. Mas o infectologista afirma que estamos dentro de um quadro de estabilidade, graças à vacinação, que ajudou a controlar a doença. Uma imunidade causada pela vacina tem uma duração que é periódica, então há que se observar as recomendações do Ministério da Saúde no sentido de fazer reforços. Então é necessário, realmente necessário, se ultrapassou 6 meses da última vacina, é preciso olhar dentro dos protocolos do Ministério da Saúde se não está na hora de fazer os reforços, né? Porque a Covid continua presente e causando realmente danos, né? Até porque a Covid é muito parecida com a gripe, por exemplo, ou outros resfriados. Então, quantas pessoas gripadas hoje que estão falando simplesmente que é uma gripe, não é uma Covid? A nova edição do Panorama Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde, divulgada neste mês de dezembro, apresenta estabilidade nos indicadores, sem registro de crescimento da doença nas 4 últimas semanas epidemiológicas. Os atendimentos de pacientes com sintomas gripais, tanto na rede pública quanto privada, estão estáveis. A taxa de positividade dos testes rápidos de antígeno é de 19,42%. Apesar de uma certa calmaria, a população não deve se descuidar, porque as variantes existem e podem, em algum momento, quebrar o atual bloqueio proporcionado pelos imunizantes. Periodicamente ocorrem essas mudanças genéticas no vírus e ele vem com apresentações diferentes. Sim, hoje, por exemplo, predomina manifestação respiratória alta, é muito comum, né? Essa parte mais de nariz, garganta, né? Até mesmo uma tosse, mas sem causar aquelas pneumonias, né, mais severas. E também existe essa perspectiva disso mudar, com a mutação vir quadros mais agressivos.
né? É esse que é o problema. Então a população tem que estar preparada, não só biologicamente, cuidando do seu corpo, das suas doenças, mas principalmente se vacinando. O Anderson não se descuida e tirou uma lição importante deste período de pandemia. A Covid ensinou que a gente depende primeiro de Deus e em segundo a gente depende do próximo. Porque ninguém é tão sozinho. Ou seja, ter dinheiro, ter bens não te salva de uma enfermidade ou de uma doença que você não sabe de onde veio e nem para onde vai.